Olá, boa noite. Olá, boa noite. A polícia do meio-oeste do estado está investigando um sequestro que aconteceu nessa madrugada na região. A suspeita é de que o crime possa ter envolvimento de parte da quadrilha que sequestrou familiares de gerentes de uma agência bancária em Lages no domingo. A vítima, de 43 anos e que é de Fraiburgo, foi deixada neste trevo da BR-282, que dá acesso ao município de Herval do Oeste. 3 homens teriam abordado o veículo e a obrigado a dirigir até o local, onde outros 2 carros esperavam pelos bandidos. De acordo com o delegado, eles estavam fortemente armados e com sacolas de dinheiro. Há indícios de que eles estejam ligados à quadrilha que sequestrou familiares de 3 gerentes do Banco do Brasil de Lages no último domingo. De acordo com o que nos foi relatado, com certeza foi uma rota de fuga, né, utilizada, mas poderia ter sido outra, né? Então isso não é decisivo, né, para a gente entender que se tratam de pessoas daqui, né? Podem ser pessoas de outros locais, né, que teriam se utilizado da rodovia para se evadirem do local, né? A gente fez uma investigação inicial, né, no sentido de atender a vítima, registrar o boletim de ocorrência, mas o caso será encaminhado para a delegacia de Fraiburgo, porque foi lá onde a vítima teria sido abordada. As informações dos veículos repassadas à polícia vão auxiliar nas investigações. Buscas e outros depoimentos estão sendo realizados em cidades da Serra. A possibilidade de que os bandidos tenham seguido em direção a Chapecó, Paraná ou até mesmo Rio Grande do Sul. Ontem, a polícia prendeu em Correia Pinto Ezoel de Pires, de 42 anos, acusado de ser o chefe da quadrilha. Ele é considerado um dos maiores assaltantes de banco do sul do Brasil. Só entre 2008 e 2009, mais de 20 assaltos teriam sido comandados por ele. Nesta mesma noite, o policial militar Marco Ninja morreu após uma colisão entre 2 carros da polícia. O acidente ocorreu durante uma perseguição no centro de Lages, depois que um carro não obedeceu uma barreira da polícia montada para a identificação de suspeitos. Já outros 2 acusados de integrarem a quadrilha foram presos em Fraiburgo, no meio-oeste, e continuam à disposição da Justiça. O policial Marco Antônio Cardoso foi sepultado hoje às 6 horas da tarde no cemitério Cruz das Almas com honras militares. Um posto de combustíveis foi assaltado em Balneário Camboriú na noite de ontem. Os criminosos levaram cerca de R$10 mil em dinheiro e agrediram um cliente. O crime aconteceu por volta das 11h30 da noite. Horário de fechamento deste posto, que fica no centro da cidade. As câmeras de segurança registraram toda a ação. Um cliente foi abordado próximo ao estabelecimento e levou uma coronhada na cabeça. No vídeo, ele parece estar inconsciente e, mesmo assim, continua sendo alvo de chutes e socos. Após isso, 3 homens entram na loja, rendem o vigia e a caixa. Minutos depois, eles saem carregando 2 cofres com cerca de R$10 mil. Os bandidos têm dificuldade para colocar o equipamento dentro do automóvel roubado e chegam até a derrubar os cofres várias vezes. Foi realizada uma análise preliminar das imagens que foram cedidas pelo estabelecimento comercial e o que se percebe é que os autores deste roubo são jovens e apresentam, aparentam não ter experiência, até pela dificuldade que tiveram na remoção desses cofres. Estiveram estabelecimentos sem equipamento apropriado para o arrombamento ou para o transporte e remoção desses cofres. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado. As imagens do monitoramento interno devem ajudar a polícia na identificação e na captura dos criminosos. O cliente agredido foi encaminhado ao hospital. Apesar do susto, ele passa bem. O carro roubado, que havia sido comprado no começo da semana, foi encontrado horas depois na cidade de Itajaí. 5 tripulantes da embarcação que naufragou nesta madrugada em São Francisco do Sul continuam desaparecidos. 12 conseguiram se salvar e passam bem. Os bombeiros militares localizaram destroços que podem ser da embarcação. O barco Vô João G é semelhante a esse modelo. Ele saiu com 17 tripulantes de Itajaí na noite de terça-feira, com destino ao litoral paulista para a pesca de sardinha. Nessa madrugada, ele naufragou a 4 milhas da ilha Tamboretes, em São Francisco do Sul. 12 homens conseguiram se salvar. Foi o vento, cara. O vento, pegamos o mar, corremos o mar e pegamos lá um vento e o primeiro mar já botou nós no fundo. Não tivemos solução. Todos os tripulantes que conseguiram se salvar chegaram até a costa por meio do bote salva-vidas. Eles remaram por cerca de 6 horas até chegar a esta praia, que fica deserta durante boa parte do ano. Eles foram avistados por um caminhoneiro que passava por aqui e acionou o socorro.
Todos apresentavam quadro de hipotermia e foram encaminhados até essa unidade de pronto atendimento. Eles foram liberados à tarde. 5 continuam desaparecidos. Segundo um dos sócios da empresa de pescados, a embarcação operava com um tripulante a menos do limite da capacidade e alguns dos pescadores dormiam na hora do naufrágio. Foi de uma hora para outra, veio uma onda perdida e acabou acontecendo, foi que o barco naufragou. Só que daí toda a saída de emergência funcionaram, o pessoal conseguiu sair do barco, né? Só porque à noite, no escuro, muito vento, a gente acaba não conseguindo precisar o que aconteceu com esses outros 5. Helicópteros da Marinha, Polícia Militar e o Arcanjo dos Bombeiros sobrevoaram a região ao longo do dia. Segundo o chefe de operações, o mar não apresentava condições boas de navegação na última noite. A entrada de vento muito forte e a ondulação. Inclusive lá na ilha onde houve o naufrágio, existem embarcações que estão lá paradas por causa disso, porque estão no embate das ilhas para esperando o mar acalmar. Nestas imagens é possível ver indícios do ponto do naufrágio. Destroços que podem ser da embarcação foram localizados. Agora, as buscas vão se concentrar nessa região. E agora estamos vindo num local que há grandes indícios que seja o local do naufrágio, onde aparecem restos de estrados do convés e até alguns apetrechos de pescas que estão concentrados. Marcamos o ponto e agora vamos acionar a equipe de busca de mergulho. E a seguir, enquanto no oeste do estado o cenário da suinocultura é de recuperação, no sul a crise na avicultura preocupa os produtores. E em Joinville já começou a implantação de microchips em animais de estimação. Nós voltamos em 2 minutos.